Shalom a todos, estamos de volta no Pod Techuvá. Estamos na penúltima festa das festas bíblicas de Levíticos 23, né? Os Moedim do Eterno, né? As santas convocações, aquelas convocações a qual os servos de Deus devem comparecer. E nós estamos hoje falando de um tema bastante, eu acredito até que é um pouquinho polêmico, né? Que é a questão para alguns, né? Que tem uns que já tem isso como certo, tem outros que acham que não precisa, e a gente vai trocar umas ideias aqui sobre isso, sobre o que a palavra de Deus diz sobre o Yom Kippur, o dia do perdão. Eu coloquei uma capa até meia polêmica aqui, mas não é exatamente polêmica, é uma realidade. Mas depois eu comento sobre ela. E vamos entender, vamos estudar a palavra de Deus, que está lá esta festa está em Levíticos, capítulo 23, os versículos 27 a 31. Pode ler, Marlene, por favor. Vamos lá. O décimo dia desse sétimo mês é Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois o Yom Kippur para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. E eu destruirei dentre seu povo quem realizar algum tipo de trabalho nesse dia. Não realizem nenhum tipo de trabalho. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Não importa onde vocês vivam. Sua versão está um pouquinho diferente da minha, tá? Ok, muito bem. Então, aqui é tudo que nós temos nem na Torá, né? Falando sobre o dia da expiação. E eu gostaria que, então, o pastor começasse, né, a dar uma explanação e até trazer um pouquinho, né, nessa questão, porque, pastor Edson, o senhor sabe, né, que as festas bíblicas é um tabu aí para muita gente que até está chegando no meio da restauração, porque elas ficam, Yeshua é o meu sacrifício e eu vou fazer um sacrifício. Então, o que isso realmente quer dizer? Como o senhor enxerga, né? Ou essa festa no meio do povo que crê em Yeshua? Bom, para iniciar então, né, já que o irmão fez essa pergunta, eu queria indicar o texto de Mateus 9, versículos 14 e 15. Acerca de servos do Senhor, né, de crentes em Yeshua, jejuar ou não. Mateus 9, 14 diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Veja bem, irmãos, eu sei que o cristão pensa, não, Jesus está comigo o tempo inteiro. Sim. Mas o que ele quis dizer, então, com esse termo, dias virão em que lhe será tirado o esposo? Veja, Paulo fala assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Conheceremos tal qual somos conhecidos. Quando virá o que é perfeito? Alguém pode dizer assim, não, Yeshua é o perfeito, ele já veio. É verdade. Mas Paulo, que depois disse, quando vier o que é perfeito. Então é depois dessa vinda. Portanto,
na volta de Yeshua, então conhecerei tal qual sou conhecido. Por enquanto, permanece a profecia, permanece. E da mesma forma permanece o jejum. Os discípulos aqui, eles estavam com Yeshua naquele momento, mas o noivo seria tirado por um tempo. E nesse tempo em que o noivo foi tirado, eles precisariam jejuar. Então nós somos discípulos de Yeshua. Nós jejuamos, porque nesse momento o esposo nos foi tirado. Mas aguardamos o dia do retorno dele. E que talvez não precisemos mais jejuar. Então, com isso eu quis falar sobre por que os discípulos de Yeshua devem jejuar. E mesmo nas cartas de Paulo se fala em jejuns. Muito bem. Agora, voltando, posso continuar, Robson? Pode, eu só vou fazer uma observação, já que o senhor me deu essa brecha. Claro, claro. Realmente. Só que, assim, como eu estou falando, eu só quero compreender, ok? Eu estou indo no texto. Tudo bem, eu não sou contra o jejum. E eu sei que o jejum, há várias citações de jejuns na Nova Aliança. Eu não é isso. Mas a questão do texto de Levítico 23, e eu acredito que eles deveriam fazer um jejum também, não estou questionando isso, mas o texto de Levítico 23, ele diz, em nenhum momento ele fala jejum. Ele fala para humilhar a alma. Então é isso Sim. assim que eu não estou querendo polemizar, eu só estou querendo trazer algo para ser tratado. Por quê? Por exemplo, lá em Levítico 23, ele fala de aná, afligir a alma. Inclusive, eu aproveitei e peguei a Bíblia israelita restaurada para ver qual que era, como estava escrito. Também está escrito que é para afligir a alma. E eu achei até interessante, depois eu quero perguntar para o irmão Marcos Pinho, para ele abranger também o ponto de vista dele, porque eu fui lá para dar uma olhadinha como estava na Bíblia, e lá ele faz uma referência, né? Ele fala, olha, mais ou menos isso, né? Para você saber o que quer dizer essa humilhar, né? Afligir a sua alma, leia Isaías 58:10, que eu também eu entendi. E Isaías não está dizendo que não é para jejuar. Ali está num outro contexto. Está falando, não, vocês podem jejuar, mas e Aná? Não adianta, né? Pelo que eu leio de Isaías 58, não adianta você, Aná, afligir a sua alma. Aliás, não adianta você fazer o tsum e não fazer o Aná. Né? Não adianta você fazer o jejum sem você se humilhar. Só para terminar, pastor, para o senhor poder ficar à vontade aí para falar, eu fiz uma pesquisa aqui também da palavra Aná, e aqui, por exemplo, tem várias, né? Mas vou só citar uma. Gênesis, capítulo 15, versículo 13, ele traz lá, mas 13. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, ela vai ser humilhada, ela não vai fazer tsum, ela não vai fazer jejum por 400 anos. Então, é só esse contexto que eu queria. O senhor já sabe a minha opinião e o meu ponto de vista, e eu não estou querendo polemizar, como eu disse, eu só quero entender como que essa palavra. Por que eu digo isso, pastor? Só para finalizar mesmo aqui, o senhor voltar, para o senhor ter o seu tempo livre aí. Eu lembro de Paulo, né? Porque quando Paulo estava preso lá, aqueles homens fizeram um pacto. Olha como era difícil para eles fazer, olha como que era um sacrifício para eles fazer um jejum. Vamos jejuar até matar Paulo. E lá Isaías fala isso, vocês jejuam por interesse. Então, é só esse ponto de vista aí, o senhor fica à vontade, pode colocar o seu ponto de vista tranquilamente, que eu não vou interromper mais.
Amém, irmão. Eu ia falar sobre a festa em si, né? É uma festa, por mais que possa parecer que não é uma festa, mas eu vou voltar para o assunto aqui. O irmão mesmo deu a resposta em Isaías 58, né? Veja, quando o Eterno fala dizendo assim, lá no versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis-se no dia em que aí ele fala, eis-se no dia de jejuais, o vosso próprio contentamento e quereis todo o vosso trabalho. Para contenda e para debate, para ferir com punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então o jejum ele tem uma função. Fazer ouvir a sua voz no alto. Elevar o espírito. Ok? Então Yeshua ele não fala para não jejuar, ele diz, eles vão jejuar. Agora, o irmão mesmo disse, não adianta eu jejuar, e é isso que está aqui em Isaías 58, se eu não afligir a minha alma. O jejum é uma forma de afligir a alma. Por quê? Porque você deixa de fazer aquilo que lhe apraz, você deixa de se alimentar, e alimentar é uma forma de prazer, ter o paladar é uma forma de prazer, você abre mão do prazer da alimentação para ter um dia de introspecção. Um dia em que você vai dedicar a sua vida a meditar, a ler a palavra de Deus, a meditar como que você tem levado a sua vida, se é uma vida digna do Eterno, se o teu jejum não está sendo um jejum hipócrita, como esse caso aqui, que o Eterno traz em Isaías 58. O jejum tem uma finalidade, fazer a sua voz ser ouvida. É isso que deixa aqui, ó. Não jejuais para fazer a sua voz ser ouvida no alto. É esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma. Veja como é que está aqui, ó, o aná, que o irmão falou, a aflição. O jejum faz parte da aflição. Que incline a sua cabeça, ou seja, se humilhe. Entende? Então, assim, existe a questão de você fazer as coisas boas, existe a questão de você ser humilhado, ser subjugado, mas existe a questão do jejum também. Por exemplo, eu estou sendo humilhado em quê? Eu vivo uma vida boa, num país que, com todos os problemas que tem, é um país bom. A gente não tem guerra. Então, veja bem, o jejum, ele faz parte de uma forma de você se aproximar do Eterno, de você se elevar, ok? E veja como é importante o jejum de Yom Kippur, que no judaísmo tem vários jejuns. Um deles é o de Yom Kippur. E no jejum, todos os outros jejuns, se eles caírem num Shabat, eles são adiados para o dia seguinte, o primeiro dia da semana, que nós conhecemos como domingo. O Yom Kippur não. O Yom Kippur mantém-se no Shabat. E os sábios dizem que o fato de nós estarmos nos abstendo dos alimentos, dos prazeres dos alimentos no Shabat, né? Porque o Shabat é para você chamar de deleitoso, não é isso? O fato de nós estarmos nos desprovendo dos prazeres dos alimentos no Shabat, ele, na verdade, ele é honroso, é como se nós não estivéssemos, porque estamos nos alimentando espiritualmente. É a parte espiritual, o Eterno nos sustenta, não é? Então, veja bem, tamanha é a importância do Yom Kippur. Bom, dito isso, eu quero voltar para a festa, né? Como o irmão bem disse, é a penúltima das festas, a sexta festa, né? E tem uma criança falando. Ô, irmãos, a Margarida está com o microfone aberto. Ah, entendi. Então, voltando, então é a sexta festa, né? Ela acontece aí no
10º dia do 7º mês, tá? O 7º mês, que é o primeiro... peraí. É o primeiro mês, em tese, cível, né? Como esse seria o ano novo cível, né? O primeiro mês nosso seria Pessa, o primeiro mês religioso. Mas o 7º mês é o primeiro cível, né? Contado daí a fundação do mundo, né? Então, nós temos a festa de Rosh Hashanah, no primeiro dia que falamos na semana passada, e agora nós temos, né, 9 dias depois, no 10º dia, a festa de Yom Kippur. E logo em seguida, nós temos 5 dias depois Sukkot, né, os 7 dias de Sukkot lá. A festa começa no pôr do sol, né, do dia 9 de Tishrei e termina no dia 10, tá? É diferente por quê? Porque nela nós jejuamos 25 horas. 25 horas sem alimento de nenhum tipo, né? E dedicamos toda a nossa atenção ao Eterno. No nosso caso, nós passamos o dia inteiro na congregação, né? Meditando na palavra do Eterno e estudando, né? Fazendo aquele momento de introspecção que eu falei, né? Uma autoanálise, o que eu fiz esse ano, né? Que não foi de agrado do Eterno e tentar mudar para que eu não cometa as mesmas coisas o ano que vem. Nós podemos dizer assim, mas o crente não precisa disso. É verdade, né? Todos nós podemos fazer isso todo dia. Todo dia nós podemos fazer uma autoanálise, analisar a nossa vida, ver como que a gente está aí e mudar as nossas vidas. Mas, veja, como o irmão muito bem falou no começo, quando ele estava iniciando, ele falou que são moedim, tempos determinados pelo Eterno. Então, embora eu possa fazer todo dia essa reflexão, mas há um tempo determinado para o Eterno para fazer ela de forma global. Todos nós, juntos, todo mundo ao mesmo tempo, tentando voltar para o Eterno. Não é interessante que é justamente nesta festa que é determinado, né, que toque o shofar no ano do jubileu e que os cativos sejam libertos. Os cativos sejam libertos. Voltem para suas casas. Não é? Então, olha a importância dessa festa. E o jubileu aponta para o momento da volta, do retorno de Yeshua. Não é? Como eu disse, cairá num Shabat, né? Vai ser dia 11 de outubro. Começa na sexta-feira, no pôr do sol, dia 11 de outubro, termina no dia 12 de outubro desse ano. É um Shabat, Shabaton, Shabat de Shabat, né? Sábado dos sábados, né? Descanso dos descansos. Onde nós buscamos aí ao Senhor ter o nosso nome escrito na vida, pedindo perdão pelas nossas falhas. Não é? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falarmos. Bom, acho que primeiramente seria isso, né, que eu ia falar. E o irmão Alex pediu para falar, deixa ele falar, enquanto isso eu dou uma olhada numa outra parte aqui que eu pretendo abordar também. Por enquanto, obrigado. Shalom, irmãos. Tudo bem? Posso continuar só uma coisinha, Alex? Não, eu só quero fazer uma pergunta, não vou falar muito, não. Você falou aí que Shabat do Shabat vai ser o Yom Kippur que vai cair nesse dia? Sim, Yom Kippur vai cair num Shabat. Esse ano. Tá? Daí, no caso, ele vai adiando? Daí essa pergunta... Esse não adia. Esse não adia. Tá. Yom Kippur não adia. Yom Kippur você conta o dia, até porque é determinado pelo Senhor o dia. No 10º dia, está lá falado. E ele ainda diz o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, ó, no versículo 32. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então esse não adia. Então esse faz no dia. Esse faz no dia. Beleza. Todos os outros adiam. Era isso?
Era, né? Então, Sim. ok. Eu quero até chamar a atenção para os irmãos, né, numa curiosidade que eu estava vendo aqui, lá para Levítico, não é Levítico não, 1 Reis 8, 1 Reis 8, em que está numa dessas festas, essas 3 festas, né, do mês de Tishrei. Aqui ele chama de Etanim, mas é a mesma coisa, é o 7º mês. Daqui é 1 Reis, então, congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais, dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor. Olha só, presta bem atenção. Para fazerem subir a arca do Senhor na cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. 7º mês lá. Etanim era o nome que tinha antes do exílio babilônico, Tishrei. E aí fala que vieram todos os anciãos e trouxeram a arca da congregação juntamente com todos os objetos consagrados no tabernáculo, assim trouxeram. Enfim, continua aqui a leitura, né? Olha que interessante, irmãos. O que é que a gente fala que acontece nas festas? Nós não falamos que Pessa, ela fala da sua conversão, Matzot, você começa a mudar a sua vida, tirando o fermento, que é o pecado, né? Primícias, Bicurim, você começa a dar frutos. Shavuot, Pentecostes, você é cheio do Espírito Eterno, capacitado para falar do Eterno, né? Porque foi a época da outorga da Torá. Aí fica um período longo, sem festa, e entramos nas 3 festas desse mês de Tishrei, que é Rosh Hashanah, trombetas, que eu digo sempre, a função de trombetas é anunciar o retorno do rei. Né? Olha, o rei está voltando, anuncia. Pode ver que não explica o porquê das trombetas. Você vai tocar trombeta simplesmente, como se fosse um desperta, tu que dormes. Desperta, o rei está voltando, como é que está a tua vida? Aí você tem um período de introspecção. Nós temos visto quantos sinais têm sido dados hoje em dia aí, quantas trombetas têm sido tocadas. Olha como o mundo está. Os sinais estão aí, as coisas que constam em Apocalipse, tem coisas que já estão acontecendo, trombetas têm sido tocadas. É hora de dar glórias ao Eterno. E aí, o que seria isso? Você fazer o Yom Kippur esse ouvir a trombeta, então eu quero ver o que está errado, vamos dar glória ao Eterno. Vamos fazer esse período de autoanálise, esse período de introspecção. Por quê? Porque o tabernáculo de Deus virá com os homens, para os homens, lá na próxima festa, que é Sukkot. E nós vemos isso aqui em 1 Reis. Justamente nestas festas, olha só, eu sempre digo para os irmãos que o que aconteceu lá no passado está apontando para o que vai acontecer no futuro. Está apontando, o Eterno direciona todas as coisas. E olha só, eles trouxeram a arca nessas festas. Né? Foi entre ali Rosh Hashanah e Sukkot. Não fala exatamente qual festa, mas nessas festas. Está lá, ó. Fizeram subir, no capítulo 2, e todos os homens de Israel congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos e os sacerdotes e alçaram a arca. E eles trouxeram para dentro do tabernáculo. E tem aqui mesmo, mais embaixo, que eles foram habitar em tendas, apontando para Sukkot. Certo? Eu não vou lembrar aqui o versículo. Vou até fazer um Ctrl F aqui. Aqui, ó, 66, versículo 66, do mesmo capítulo 8. E no 8º dia, olha só, veja, lá no versículo, olha como tem a ver com essas festas e com o que eu tenho falado para os irmãos. No versículo 2 do capítulo 8 de 1 Reis, todos os homens de Israel se congregaram a Salomão na ocasião das festas
do mês de Etanim, que é o 7º mês. Portanto, Tishrei é o mês dessas festas que eu estou falando. Ok? Aí eles falam aqui da entrada do tabernáculo que entrou ali. E aí nós vemos no 63. No 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes no coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, teu servo. Eles estavam morando em tendas por 7 dias, certo? No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com uma grande congregação, versículo 65, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor Deus, por 7 dias. Ou seja, os 7 dias são os dias, né, que eu estou falando para os irmãos aí que vai ser tabernáculos. E mais 7 dias, 14 dias, eles até dobraram os dias. Então veja, Shabatona aí, né? Então veja bem, está fazendo alusão ao momento do retorno do nosso rei, do retorno, né, do Machia, do retorno de Yeshua, né? E nós não podemos negligenciar isso, faz parte. Uma coisa muito importante de nós observarmos, que está lá em Levítico, no versículo, versículo 27, olha assim, toda alma, versículo 30, toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Irmãos, esse povo somos nós somos inseridos lá. É um dia realmente de busca ao eterno, nós fazemos parte desse povo. Nós fomos inseridos. Está lá. É um dos moedinhos. Precisa ser observado, obviamente, da forma correta, né? Procurando fazer. Não adianta nada. Basta ler Isaías 58. Não adianta nada. Simplesmente jejuar, mas continuar levando uma vida que atesta que eu não faço um trabalho de servo do Eterno, né? Servo é servo. Servo tem que viver buscando fazer a vontade do Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor fulano, pastor não, né? Rabino fulano disse que eu não sou obrigado a cumprir a lei de Deus, a fazer a festa. É verdade, eu também não sou obrigado, ninguém é obrigado. Mas se você quer ser servo de Deus, procure aprender o que agrada a Ele e fazer a vontade dele. Se você quer. Se você não quiser, você não é obrigado. Mas também, né, você não exija lá na frente que o Eterno lhe trate da mesma forma que aqueles que procuraram fazer a vontade dele. Amém? Eu encerro por aqui, por enquanto, a minha fala. Robson, você está sem áudio. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma observação? Tudo bem. Então, pastor, eu entendi tudo que o senhor falou aí, e eu concordo com muito do que o senhor falou, né? E eu realmente, eu ainda estou buscando uma resposta aí, ainda busco uma resposta nesse sentido, né? Eu acho assim, não é, eu sei que a palavra de Deus não é não é para nenhuma interpretação individual, né? E então isso não pode acontecer realmente. Mas eu tenho assim eu tenho uma dificuldade porque para mim, é, lógico, num grau muito menor, o jejum para mim é como se fosse um sacrifício. E aí eu falo, peraí, o sacrifício foi Yeshua que fez. Então eu jejuo no Yom Kippur. Eu não tenho que mentir para ninguém nem que esconder. Eu nunca fiz o jejum de 25 horas de Yom Kippur. 25 horas, 24 horas, eu nunca fiz. Eu faço um jejum, eu aflijo a minha alma. A forma como eu encontro para afligir a minha alma é eu começo a rever as coisas que eu fiz, as pessoas que eu ofendi, as pessoas que talvez eu devia ajudar e não ajudei.
e tento arrumar aquilo que não fiz torto, eu vou ter que. Aquela aflição que você fala, não, você vai ter que arrumar aquilo que você não arrumou, aquilo que você não fez. Então, geralmente eu aflijo a minha alma, eu passo um dia com a minha alma aflita, mas o jejum, eu já fiz uma vez o jejum de 25 horas, mas faz muitos anos, de 24, passei mal, mas isso aí foi muitos anos atrás. Hoje, todo ano eu entro num parafusinho aí, porque eu fico, tem que fazer, não tem que fazer. E eu hoje ainda não sinto vontade de fazer eu tenho que orar, eu tenho orado para Deus me colocar no meu coração. É assim, então eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer com vontade. E se o último Yom Kippur mesmo, se eu fosse fazer completo, eu ia fazer, tipo, eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas não é de coração. E eu tenho uma dificuldade nesse aspecto. Mas estou buscando entendimento, né? Estou ouvindo, estou aprendendo, estou estudando e preciso chegar no ponto ideal aí que Deus quer. Eu só fico um pouco confuso com algumas situações, eu não gosto quando eu vejo. É difícil para mim quando eu vejo que a palavra não é direta, não é aquilo, é a história do Tsum e do Aná, sabe? E aí essas coisas me incomodam bastante e acaba até me atrapalhando para eu tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão, eu faço ou não faço, mas a gente vai caminhando. Irmão Marcos Pinho, eu creio que o irmão tem algo de importante para falar para nós aí. Shalom, shalom, meus irmãos. Que prazer estar com vocês, que alegria, né? Pastor José Edson, irmã Mardali, irmão Alex, Robson Brumati, João Lucas Almeida, Margarida. Prazer estar com vocês. É sempre uma bênção, né? Eu estava falando no sábado passado para o irmão José, e a alegria é falar de Torá, né? Falar da palavra do Eterno. O coração se abre, né? E eu acredito que todos vocês que estão aqui têm essa mesma alegria, por isso que estão aqui. Hoje já é o quarto dia da semana desculpa, já é o sexto dia da semana já. Hoje é quinta-feira, né? No horário gregoriano, mas no da Torá, hoje já é sexta-feira, o sexto dia hoje. Já damos entrada no sexto dia. E o Shabat está vindo aí. Minha esposa está ali do outro lado, ali cozinhando. Já começaram a cozinhar desde agora, né? E quando tem festa do Shabat, aqui em casa começa na quinta-feira a fazer as paneladas já. Que prazer estar com vocês. Eu tenho uma colocação para fazer, mas, primeiramente, eu quero dizer o seguinte, que aquilo que eu vou falar aqui não eu não sinto que o que eu vou falar é a tampa de uma panela, ou seja, aquilo que eu vou dizer não está fechado, não é assim. Ele está falando e na mente dele só existe aquela verdade. O que eu vou falar agora é o que eu compreendo. Pode ser que aquilo que eu compreenda agora, nesse momento, não seja a plena verdade e que eu preciso aprender mais e mais. A gente sempre precisa aprender, né? A gente sempre precisa estar próximo dos outros para poder ouvir, para poder reter conhecimento. Uma vez eu vi um homem idoso, cabelinho branco, né? Quase assim igual o irmão José, bem branquinho, e ele disse bem assim para mim, Marcos, na época Eliarro, né? Que é o meu nome de batismo, Eliarro. Eliarro, a nossa mente tem que ser como esponja. Temos que absorver o máximo possível do que as pessoas falam. Pode ter uma pessoa que é de uma igreja, a gente é da Torá e o outro da igreja. Absorva aquilo. Pega aquilo, porque você pode aprender com aquilo, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa palavra, afligireis, né? Essa palavra, eu andei fazendo uma pesquisa dela em toda a Bíblia, e em toda parte que eu encontrei essa palavra, ela nunca estava associada ao jejum, tá? Bom, eu quero dizer para vocês que Yom Kippur, eu jejum. Eu faço jejum em Yom Kippur. Eu vou dizer por que eu faço jejum antes de falar dessa palavra. Porque eu me sinto bem em não cuidar de comida, não ter que esquentar, não ter que parar para fazer isso. Então, a gente dedica o dia inteiro para as orações, o dia inteiro para a leitura da Torá, né?
Então, é muito bom. Agora, se alguém não se sente bem, ou fisicamente falando, o corpo não se dá bem, não, no meu entendimento, não tem problema. Eu vou explicar o porquê. A palavra hebraica, que algumas Bíblias traduzem como jejum, toda vez que essa palavra vai aparecer, aqui para mim ela está inite, ou eu salvei aqui a forma do plural, acho que eu não salvei o plural aqui. Ah, tá. Initen, né? Ve-eniten. Jeju, afligirão, né? Toda vez que eu fiz a pesquisa dessa palavra, essa palavra estava associada a um afligir espiritual. Por exemplo, eu tenho ela aqui aberta em Salmo 119, versículo 75. Em Salmo 119, versículo 75, essa mesma palavra que aparece em Levíticos 23, 20 a 27, olha como está escrito. Eu sei, ó Jeová, que teus juízos são justos e a tua fidelidade me aflige. A tua fidelidade me aflige. Quando eu abro em Levíticos 16, 31, nós vamos encontrar uma palavra que remete à aflição espiritual. Quando eu coloco a minha mente para refletir no dia de Yom Kippur, eu imagino um povo, o mexicano ficava no meio do acampamento. Aquele cercando o mexicano, cantando, louvando, orando. Eles não tinham tempo para comer, realmente não tinha. Porque Yom Kippur é um sábado tão grande, que você não vai encontrar tempo para cozinhar. Não vai, lógico que ninguém pode cozinhar. Não vai encontrar tempo para esquentar a comida ou para comer. Mas essa palavra de Levítico 23, 27, ela está mais associada à aflição espiritual, porque o povo passou 10 dias olhando para dentro de si qual era o pecado deles. E quando eles chegavam no Yom Kippur, era o dia desse perdão, dessa capará que era feita pelos pecados. E ali eles estavam aflitos, pedindo ao Criador para que o Eterno os perdoasse. Agora, por que eu vou dizer para vocês que o jejum, no meu ponto de vista, apesar de não ser obrigatório, eu tenho que explicar o porquê que eu acho que não é obrigatório, porque estamos fazendo um memorial de Yom Kippur, nós não estamos fazendo Yom Kippur como pede a Torá, porque se fosse como pede a Torá, a gente precisaria do templo, do Mishkan, né? Precisaria de muita coisa. Então, como a gente faz um memorial, então, se tem uma pessoa que tem problema de saúde, ela pode comer. Se tem uma pessoa que passa mal, que desmaia, pode comer, né? Mas se você pode se abster de alimento nesse dia, eu vou dizer para vocês, e eu vou falar aqui, não, para mim não é ostentação falar isso, sabe? Eu jejuei mais de 3 dias. Para mim é uma coisa comum, jejuar é uma coisa comum. Por quê? Eu faço jejum intermitente, né? Todos os dias eu faço jejum intermitente, quando dá, né? Não todos os dias da semana. Quando você faz um jejum, a primeira vez, é difícil. Muito difícil. Mas quando você faz pela segunda vez, se torna mais fácil. Eu vou dizer para vocês. A gente se concentra mais e entende mais. É algo extraordinário. Quando você faz o jejum, você purifica o seu cérebro. O seu cérebro não pensa em outra coisa, apesar que minha esposa fala assim, e quando ela está fazendo jejum, ela só pensa na comida. Mas, quando você, em Yom Kippur, está jejuando, sem comer, existe algo espiritual que é difícil de falar, difícil de descrever. Um tempo atrás, eu estava ouvindo
um guru hindu. E esse guru hindu, da religião hinduísta, ou hindu, ele estava falando sobre o jejum. Por que que eles jejuam? E eles disseram que eles jejuam porque a alma deles se conecta mais de forma espiritual. No outro dia, eu estava ouvindo também, porque na época eu estudava ciência da religião, né? E eu estava ouvindo um budista falando sobre o jejum. Depois eu fui ouvir um pastor evangélico falando sobre o jejum. E eu descobri que em todas as religiões do mundo, todas elas, se pratica o jejum e a oração. Todas. Elas são unânimes. Agora, em Yom Kippur, é uma bênção. Apesar de não ser obrigatório jejuar, mas é obrigatório afligir a alma, é uma bênção. Se o irmão Robson Brumati um dia poder realizar isto, o irmão vai ver que o irmão vai... eu sei que o irmão é dedicado, eu vejo nos vídeos no seu canal, né? Não sei se o irmão tem algum problema de saúde, mas mesmo que não tenha, o irmão vai ver como é. Isso é se o irmão já não experimentou, né? Talvez já experimentou. É uma maravilha, né? É uma benção. Mas eu respeito aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem participar do jejum, né? Tem N motivos. Tem pessoas que tomam remédio, e aí elas não podem realmente ficar o dia inteiro sem comer, porque tomam antibiótico, tomam remédio controlado, né? Mas se você tem saúde, não faça, é muito bom. Apesar de Levíticos 23, 27, não pedir o jejum. Não pedir. Da onde vem a prática do jejum em Yom Kippur? Ela vem da tradição oral. Ela vem do Talmud. É lá que herdamos essa tradição de não comer, apesar de não ter um mandamento explícito dizendo não se alimente, porque a palavra aqui é afligir a alma. Mas a prática do jejum é algo bíblico, e quando fazemos essa prática do jejum nas festas, principalmente no sábado dos sábados, o grande sábado, o Shabbat Gadol, quando nós fazemos essa prática do jejum, a gente cresce espiritualmente. Eu digo para vocês, é muito grande, é muito poderoso, né? Essa é a minha pequena participação. Eu estudei muito para poder participar, né? Meu irmão. Não, eu entendi a posição do irmão, eu achei bem interessante, até porque, como eu digo, né, assim, pela visão que o irmão tem, está um pouco mais de acordo com o que eu entendo também. Tipo assim, eu entendo que o jejum é uma prática e não acho ele errado de forma alguma, né? Não acho ele errado de forma alguma, mas é o que eu falo, buscando no texto, eu também não encontrei. Eu encontrei, por exemplo, Agar, né? Que o anjo fala, volta e Aná, né? Você vai fazer, se afligir a sua alma diante da sua senhora. Mas, como o irmão disse, né? É uma bênção fazer o jejum, com certeza, né? E eu tô nessa daí, mas eu tô crescendo aqui, né? Ouvindo tudo, eu tô ouvindo o pastor, tô ouvindo o irmão. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa, vai me ajudar. Mas é uma forma de alguma coisa tá se montando na minha cabeça, entendeu? Porque de repente chega a hora do jejum e eu vou fazer o jejum, mas porque se eu fosse fazer o ano passado, o ano retrasado, na minha cabeça eu estava fazendo expiação, entendeu? Só que a chuva já me expiou por mim. Então, peraí, o que é isso? O objetivo, né? Aí eu ia para o texto e fazia talvez essa confusão. Já já você fala, irmão Alex. Mas amém. Agradeço a contribuição do irmão. O mesmo Maimônides, né, ele também fala que o estrangeiro que quer guardar, né, alguma lei, ele tem esse direito, né? E eu sei que parece contraditório, mas na verdade gentio e estrangeiro não são a mesma coisa. Já vista lá Isaías 56, ele fala sobre o estrangeiro que quer descobrir o que é agradável ao Eterno, né? Então, Maimônides, ele vai ter ali para ele os requisitos que tornam
transformam o gentio num estrangeiro, né, e fazem com que ele não se enquadre ali em Salmos 10, que, né, o iníquo que abençoa blasfema contra o Eterno. Falou, mas o que é iníquo? É quem descumpre a lei. E aí eu te pergunto, qual parte da lei? Né? Então, Maimônides tem ali o texto que ele explica que é o mínimo obrigatório para eu poder começar a guardar outros mandamentos também, e esses outros, ele fala que você não é obrigado a guardar tudo, você pode pegar um de cada vez. Isso, como eu disse, não sou eu que estou falando, é Maimônides, ok? Estou aqui parafraseando um dos maiores sábios da história, já que os irmãos citaram aí a lei oral, Talmud, né? Eu me sinto na liberdade também de citar o Maimônides, e ele fala que depois de eu guardar o mínimo, que eu deixo de ser gentil, me torno um estrangeiro, eu posso guardar qual mandamento? O que eu quiser. E quem já guarda, inclusive, tem a obrigação de me ajudar. Então, se eu quero celebrar Shabat, eu estou proibido? Não, a menos que eu seja um adúltero, um homicida, um mentiroso, enfim, tem lá os pré-requisitos. Eu posso guardar o Shabat? Posso. Se eu ler Isaías 56, eu vou ter vontade de guardar. Né? Isaías 56 fala maravilhas sobre quem quer descobrir o que é agradável ao Eterno. Né? Entendi o que o irmão falou sobre o jejum ser obrigatório, não em Yom Kippur. Eu não sei, como o pastor falou, né, se é tradição ou se é lei oral, até fiquei curioso também, vou correr atrás disso depois, vou descobrir, mas não, o irmão não é obrigado, mas eu vou, se isso agradar o Eterno, vai me trazer bênçãos? Sem dúvidas, né? A gente lê ali Isaías 56, na minha opinião, aquele texto ali, ele não é para Israel, ele é para quem não é de Israel. Ele é o texto que faz todo mundo que fica se perguntando qual o mínimo que eu tenho que guardar para eu ser salvo. Não, eu só quero ser salvo. Ok, aí ele descobre lá qual que é o mínimo para ele. A hora que ele lê Isaías 56, ele não vai mais querer ficar no mínimo. Ele vai querer guardar Shabat, ele vai querer descobrir as festas, né? E agora, falando não apenas de Maimônides, né? Agora citando um rabino que é mais conhecido, Yeshua, né? Maimônides fala que peça não é obrigatório para o não-judeu, né? Mas Yeshua fala que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. E ele não está falando de pão e vinho, né? Então, peraí. Então, as leis que Maimônides fala, para quem segue Yeshua, peraí, já entrou Pêssar também. E aí eu começo a guardar outras coisas que não entrariam até então. Então, assim, se eu for seguir tradição oral, né, que é da onde vem o, o, o jejum em Pêssar, nós somos obrigados a cumprir? Não, não somos. Estou pecando se eu não cumprir? Não. Mas se eu cumprir, Deus é justo, né? Os sábios costumam escrever em seus livros que, né, hoje em dia a gente tem muito, às vezes até inconsciente, noção de injustiça. A gente acha que um mal que eu fizesse for muito pequeno, não tem problema, e uma bondade que eu poderia fazer também, ela é irrelevante, não vai fazer sentido nenhum. Ah, sei lá, dei passagem para alguém que estava com dificuldade de tirar o carro da vaga. É algo irrelevante, não vai mudar nada na minha vida. Ou eu furei a fila aqui e ninguém viu. Não tem problema nenhum. Isso aí ninguém vai ver. De fato, aqui nesse mundo provavelmente serão coisas irrelevantes. Mas quando Deus criou o mundo, né? O nome que ele usou para criar o mundo, né? Foi Elohim. Justamente o nome que também se refere a juízes, né? Ou seja, o irmão Marcos também vai, se puder me corrigir caso eu esteja errado, ou fazer algum comentário, é justamente o atributo da justiça, né? Deus criou o mundo com a justiça. Então, os sábios, eles costumam falar que qualquer mal que eu faça, por menor que seja, ele vai ser levado em conta, né? Não lembro exatamente qual sábio agora fala que até uma conversa casual entre marido e mulher, uma brincadeira, a gente vai prestar conta no dia do juízo. Mas, de igual forma, também, tudo que eu fizer de bom. Eu guardei um mandamento que eu nem sabia se era obrigatório, mas eu fiz para Deus. Ok, Deus vai te recompensar. Mas é algo irrelevante. Não é. Deus é justo. Então, eu tenho a obrigatoriedade? Não. Mas eu vou ter galardão por fazer? Sem dúvidas. Né? E quanto ao ponto que o irmão falou que me deixou com vontade de comentar, né? Sobre Yom Kippur ser expiação ou não. Não, né? Não é expiação hoje, até muito menos como memorial. Porém, ainda que fosse, né?
o fato de Yeshua ser a expiação não nos impediria de guardar a lei. Já vista o leproso que ele curou, né? Ele cura o leproso já estava curado. E ele fala agora, vai, se apresenta ao sumo sacerdote, oferece a oferta. Peraí, mas ele já estava curado. Então, Yeshua em momento algum, nunca, já foi alguém me mostrar Yeshua descumprindo a Torá. Ele não descumpre, nunca, do início ao fim da sua vida, né? Obrigado, irmão Marcos, ele já comentou. Qualquer violação a mandamento, ele comentou aqui, Mateus 5,19, né? Então, Yeshua, mesmo no texto que costumam me apresentar quando eu falo que Yeshua nunca descumpriu a lei, né? Quando ele não manda apedrejar uma mulher que seria punida com apedrejamento de acordo com a Torá. Não, ele simplesmente mostra que ele não compactuaria com injustiça. Talvez se tivessem levado o casal, ele tivesse mandado apedrejar. Não sei, nunca saberemos. É bem provável, né? Mas como estavam fazendo uma injustiça ali, não sei como é que consegue pegar alguém em adultério no flagra sozinho. Eu acho impossível. Então, se levaram só a mulher adúltera, ele estaria conivente com injustiça caso ele a apedrejasse sozinha, né? Quando na verdade o que ele veio, né, para aplanar o caminho, foi justamente trazer justiça. Aqueles que o pessoal fala, não, desse aqui não precisa cobrar, ele não, vamos cobrar sim. Dessa aqui a gente vai cobrar mais. Não, cobra igual para todo mundo. Então, há comentários, né, de que o homem com quem a mulher adúltera, que o nome não é falado, estava a cometer o ato, era alguém influente, por isso ele não foi levado, né? Talvez, se foi isso que Yeshua falou, não vamos cobrar menos de alguém por ser influente, nem apedrejar uma mulher só porque ela não tem tanta notoriedade na sociedade. Ele vai dar a mesma pena, ele vai ser justo. A mesma pena não, ele vai ser justo, né? Assim como Deus será também conosco. E apenas para finalizar, um último comentário, né? O irmão depois até mudou, só que eu não consegui ouvir tudo porque minha rede caiu aqui e voltou. Apenas um comentário sobre os religiosos da época, né, de Yeshua, que o irmão falou que todos guardavam, todos jejuavam, enfim, guardavam a lei como um todo. Eu vi que teve alguma conversa sobre isso depois, eu não consegui acompanhar, mas só para acrescentar que não, nem todos guardavam, tá? Mesmo no Sinédrio, eu sei que talvez vai causar estranheza para alguns isso que eu vou falar agora, mas nem todos no Sinédrio cumpriam a Torá. Fala, nossa, o que você está falando é um absurdo. Pois é, né? Na verdade, a Torá falava quem poderia entrar no Sinédrio. E quando a Grécia começa a falar assim, ou vocês me deixam colocar uma cadeira aí, eu vou queimar tudo, começou a entrar pessoas que julgavam não com base na Torá, mas com base na influência externa, a ponto de que em Atos nós encontramos Lucas falando assim, eu acredito que foi Lucas que escreveu Atos, tá, irmão? Até porque ele me parece ser continuação do que alguns chamam de Evangelho de Lucas, que é a carta. Mas, enfim, que quando Paulo está sendo julgado no Sinédrio, ele apela para o seu lado farisaico, né? Ele fala, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, etc. E aí o comentário de rodapé, né, a nota de rodapé ali do autor de Atos, que para mim é Lucas, fala, pois os saduceus não acreditam em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição. E eu te pergunto, como alguém que é rabino, né, teoricamente mestre na Torá, não acredita em anjo? Pois bem, a Torá começa em Gênesis. Gênesis fala que Abraão foi visitado por 3 anjos. Então, se os membros do Sinédrio tivessem continuado sendo escolhidos com base na Torá, não teria ninguém no Sinédrio que não acredita em anjo. Ok? Então, eu não consigo afirmar que todo mundo ali, muito menos os que julgaram Yeshua, cumpriam a Torá. Até porque, no episódio anterior, Roma fala, né? Por que vocês não o matam? Alguns respondem, não podemos, porque com base na Torá, Yeshua não tinha pecado nenhum. Então, se estivessem guardando a Torá, né? Aquilo não teria acontecido. Né? Então, desculpa se eu tiver falado novamente sobre algo que vocês comentaram na parte do áudio que eu perdi, mas é só isso. Nem todos do Sinédrio cumpriam a Torá. Um deles cumpria, Gamaliel, que inclusive defendia os apóstolos. Eu agradeço e desejo uma boa sexta-feira e um ótimo Shabat a todos. Você está sem áudio, Robson, de novo. Irmão Alex, pode falar. Irmão Alex, pode falar. Irmão Alex. Deu certo. Não, sobre esse
que meu irmão postou ali sobre Mateus 5,19. Tem esse texto e tem outro texto que eu não me recordo, que quando eu comecei a aprender, fala lá, tem um outro texto, eu vou ter que achar onde está, que fala assim que aquele que não conhece a vontade do seu Senhor receberá menos chicotada, mas aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não faz, receberá muito mais chicotada. Ou seja, nesse versículo, esse texto, a gente vê o mundo em volta da gente, as pessoas muitas vezes não conhecem a Torá, não conhecem a palavra, vão para a religião que na maioria das vezes não tem a Torá, aprende só sobre a graça de Jesus, misericórdia, e não aprende os mandamentos de Deus. Daí aqui em Mateus 5, está falando ali, aquele que transgredir o menor dos preceitos será chamado menor no reino do céu. Eu vi um dia um rabino falando sobre isso, que ele falou que diz que nos originais, a palavra menor, que diz que o mundo cristão é interpretado assim, eu sou adventista, eu guardo sábado, eu guardo lei alimentar, eu jejuo, eu faço isso, eu cumpro esses aspectos da lei, eu estou tranquilo, porque eu vou entrar no reino do céu. Aí teve um rabino lá explicando que ele falou assim, que diz que o menor, a palavra menor, diz que tem um significado de nem ser visto no reino do céu. Agora eu queria saber dos irmãos, do irmão Marcos aí, de vários irmãos que pesquisam bastante, se realmente tem alguma coisa em algum dos originais falando isso, porque esse texto aqui é muito interpretado pelas pessoas que não querem cumprir certos mandamentos, como as festas e outros mandamentos. Eu vou ser menor mesmo, eu sou humilde, vou ser menorzinho, então não precisa me preocupar, não. Aí não quer nem aprender sobre esses mandamentos que nós estamos conversando. Eu queria saber aí, dos irmãos daí. Alguém tem uma resposta para o irmão? Irmão, veja bem, eu desconheço essa questão de ter nos originais o ser menor como nem aparecer no reino de Deus. Mas eu quero fazer uma reflexão, né? Quantos reinos existem? Existe apenas um reino. Tá? Até o próprio adversário, ele está no reino de Deus. Okay? Todo mundo é subordinado. Deus não tem inimigo. Nós podemos ter, Deus não tem. Né? Então, quando você vê esse texto, lá de Mateus 5,19, qualquer que violar um desses mandamentos, posto que dos menor, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus. Veja, até o adversário tem um tamanho no reino de Deus. Tá? Eu falei da última vez que nós conversamos aqui o seguinte, pensa num reino medieval. O reino medieval, ele tem lá a corte, né? Tem o rei, tem os seus nobres, tem os vassalos, né? Que são os plebeus, e tem a masmorra. E eu pergunto, a masmorra também faz parte do mesmo reino ou é um reino à parte? É o mesmo reino. Quem manda lá é o rei também. É o rei que manda. Certo? Então o pessoal fala aí de inferno, né? Guerrinon e tudo mais. Vai ter um rei. Não. Quem manda lá é Deus também. É ele. Ele é o soberano sobre tudo. Então, quando fala que você vai ser o menor no reino de Deus, pensa menor até do que quem? Se você anular o mandamento e ensinar, só tem um reino. Não tem o reino de Deus e o reino do adversário. Não tem, é um reino só. É só um reino. É o reino de Deus. Todo o restante está envolvido no reino dele. Então, quando me coloca, então, toda vez falando com um irmão, ele fala assim, você tem um reino de grandeza, eu não quero ser grande. Olha, tudo bem, você não precisa querer ser grande, mas ser o menor. Né? Então, assim, eu acho que é tudo uma questão. Olha aqui, ó, né? O irmão mais uma vez contribuindo, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Né? Eu vou diminuir o som aqui, que eu recebi uma ligação agora. Tá? Eu atendo em seguida. Deixa eu só avisar aqui que é uma ligação importante. Mas os irmãos entenderam o que eu falei? Então, assim, quando eu
transgrido a lei e ensino a lei, então eu sou menor no reino de Deus. Tá? Ou menor no sentido que eu estou abaixo até do que adversário. Tudo bem? Então, isso aí é simples para quem entende que só existe um reino. Eu encerro a minha fala aqui. Então, ô pastor Edson. Oi, irmão. Oi. Então, não, eu entendi. Agora ficou mais claro. Em sentido que esse rabino quis dizer da palavra menor, como o irmão falou aqui, das masmorras, nesse sentido aí. A pessoa não vai entrar, a pessoa vai ficar. Eu entendi. É mais ou menos isso, mas todos nós estaremos na eternidade, né? Na minha visão. Todos nós estaremos na eternidade. A questão é a eternidade com Deus ou a eternidade sem Ele. Se eu vou estar na corte, se eu vou ser um plebeu, ou se eu vou estar no calabouço. Mas o reino é um só. Né? É assim que eu vejo. Amém? Amém. E só um detalhe, né? E João Batista, Yeshua disse que ele seria dos homens, ele seria um maior, mas no reino de Deus o menor. Então João Batista não vai ser salvo? Então, se fosse assim, João Batista não seria salvo também, porque diz que ele vai ser o menor. Yeshua não disse? Bem, enfim, irmãos, estamos terminando. Agradeço a colaboração de todos aí. Deus abençoe. Teve um pedaço que a gente perdeu. Vocês perceberam que eu caí aqui e ali a gente perdeu um pedaço, né? Mas vamos ver o que a gente conseguiu salvar aqui. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Mas eu agradeço aí a colaboração de todos aí. Se o Eterno permitir, na quinta-feira que vem a gente vai tratar da última festa, que representa o grande e último dia também, né? Então agradeço a colaboração de todos. Deus Eu abençoe a gostaria. todos aí e shalom, shalom para todos. Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.